O que não faltam são conteúdos que fazem bem a você no Univervídeo, mas também em toda a literatura da Igreja Universal. E hoje no Café Comissão, nesse jejum de Daniel, nós temos o prazer de receber aqui o maior meio de evangelização da história da Igreja Universal, que chega onde não chega a rádio, que chega onde não chega a TV, que chega onde não chega a internet, mas chega a Folha Universal. E para falar sobre a Folha Universal, a senhora Marelis Brum está conosco aqui. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, pastor Valber, amigas, tudo bem? Hoje as amigas sentaram todas juntas aqui com a Folha Universal e para nós é um prazer no Café Comissão, senhora Marelis, mostrar o papel de não só informação, como também de evangelização da Folha Universal, porque ao longo desses mais de 30 anos da Folha Universal, nós falamos aí de 1.700.000 exemplares semanais, nós falamos aí de, podemos sem medo de errar, talvez bilhões já de jornais que espalhamos por todo o Brasil levando a palavra de Deus. Com certeza, são 34 anos nessa missão e em uma época em que o digital ele tem tomado conta, né, o jornal impresso tem ficado obsoleto, mas não com a Folha Universal, porque são mais de 1.700.000 cópias semanalmente, é o jornal de maior tiragem do Brasil e continua crescendo, porque ele chega a lugares onde a rádio não chega, onde a internet é fraquinha, não chega, mas a Folha, ela chega. E ela chega com uma missão, que não é só informar. Ela leva uma palavra de vida, ela leva uma esperança para quem muitas vezes não tem nenhuma, mas é uma palavra que a pessoa lê, às vezes, de um jornal que nem foi direcionado a ela, que é interessante isso. Às vezes o jornal é entregue nas mãos de uma pessoa, mas ele vai parar na mão de uma outra que não estava imaginando se deparar com aquela palavra e ela acaba sendo atraída e conhece a verdade através da Folha Universal. E é muito importante todo mundo que assiste o Morning Show entender que a Folha Universal, ela é um jornal atemporal. Você pode pegar a Folha Universal de 3 semanas atrás que ela está atualizada. E é um jornal que você tem que ter por hábito não só adquirir o seu, mas sempre levar mais edições para desempenhar esse papel de evangelização. Por isso, hoje, no quadro Café Comissão, nós temos a Folha Universal. Pode rodar a vinheta. Chega no hospital, chega no presídio, chega na Fundação Casa, chega na população mais periférica, chega nos extremos do Brasil. Como é que faz para a Folha Universal chegar em tantos lugares num Brasil continental? Pois é, isso tudo nasce de pautas de pessoas que estão ali todos os dias trabalhando. Nós temos uma equipe grande com jornalistas, designers gráficos, pessoas de mídias sociais, vários profissionais que todos os dias têm a mente voltada para a Folha Universal, pensando como essa palavra ela pode chegar e atrair o leitor para realmente abrir e não só ele entregar, mas ele também ler e tirar proveito do conteúdo que tem aqui. E uma das coisas que ao longo desses últimos tempos a gente tem feito, a Folha tem se modernizado também para acompanhar essa era digital. Então, numa época em que a informação ela tem sido cada vez mais rasa e rápida, a gente tem que buscar recursos para chamar a atenção do leitor. Então, se você comparar a Folha ao longo dos anos, vai perceber claramente que hoje nós temos um formato mais visual, um formato também transmídia, que conversa com o leitor de uma maneira que leva ele para as redes sociais, dá voz a ele para participar. Então, toda essa maneira de abordar as matérias tem sido uma maneira de manter a Folha atual com o momento que a gente está vivendo. Quando nós andamos aqui pelas ruas de São Paulo, nós vemos as bancas de jornal
já se tornaram ali como um mini armazém. Né? Foi perdendo espaço para a mídia, né? Para as revistas, para os jornais, para aquilo que é escrito, porque cada vez menos, infelizmente, a nova geração não tem mais o hábito de leitura. Mas até com os adolescentes nós temos revivido isso aqui com uma novidade, né? Que é a palavra cruzada que está aqui. Chama bastante atenção. Chama a atenção deles. A princípio eles nem sabiam como fazer, mas a gente foi ali incentivando e hoje eles gostam. E isso incentiva também a leitura do jornal, que chega também ali no salão de cabeleireiro, chega nos lugares, né, onde a gente nem imagina. A gente, quando chegou na Igreja Universal, algo que me chamou a atenção foi exatamente a evangelização com o jornal, que é algo que eu não conhecia. Então nós saímos, levávamos ali porta a porta e, como você falou, isso se estende, não fica só ali na mesa da família, ela é levada também para o vizinho, para o final da rua lá no açougue, e isso é muito legal, a gente vê Deus usando todos os meios para a palavra dele chegar onde a gente nem imagina. Deixa eu ajudar o nosso telespectador, espelha aí a câmera do meu celular, para você de casa na prática entender o que a senhora Mareli está falando de sair do papel e dar sequência na informação. Só que na primeira página, na palavra amiga do Bispo Macedo, você já tem o QR Code para acessar no Facebook e no YouTube. Daqui o jornal já te redireciona para vídeos. Já aqui na página 3, tá aqui, ó, no alvo, Reflexão, Inteligência e Fé em Minutos, sua newsletter semanal com conteúdo edificante totalmente gratuito. Tá aqui, ó, mais um QR Code. Ou seja, essa é uma novidade, inclusive. Fala dela então aí, fala dela aí. Deixa eu focar aqui. Ela é uma newsletter que faz parte de toda essa mídia de ganhar almas, de fazer a missão chegar mais longe e que conversa entre o Portal Universal, a Folha Universal, as redes sociais da igreja. Então, a No Alvo, ela vem toda segunda-feira às 0h01. Por isso que eu acordo e recebi um e-mail. Chega a newsletter toda semana. Chega a newsletter toda semana e olha, a newsletter muitas vezes tem novidades ali que ainda não chegou em nenhuma outra mídia, em nenhum outro lugar. Mas ela chega ali. Então tem também cupons, tem muitas coisas que são exclusivas da No Alvo e que vale a pena, quem ainda não é assinante, assinar, é gratuito e é um conteúdo de qualidade. Então olha só, pega esse QR Code aqui, produção, coloca aí, ó, coloca aí na tela, No Alvo, agora ficou de lado, calma aí, pronto, isso, agora eu vou colocar aqui, ó, para você de casa, essa é a diferença do cinquentão para um adolescente, a imagem fica tremida, fica tudo torta, mas se você pegar esse QR Code aí agora, você semanalmente vai receber reflexão, inteligência e fé. E é essa modernidade da Folha que faz a Folha se perpetuar, porque ela dá motivos para a pessoa seguir lendo. Aqui nessa semana ela traz a matéria de capa porque vale a pena investir na vida 2, né? Ela traz aqui essa notícia, já na capa ela traz o QR Code para quem deseja fazer doação da Folha Universal e ela fala aqui sobre o aplicativo Portal Universal. Então hoje, Portal Universal site, Portal Universal aplicativo, Folha Universal estão entrelaçados. Tudo conectado e a gente procura aqui sempre falar a linguagem, aprofundar aquilo que já está sendo passado, vivido na igreja no dia a dia. Então, ela serve como um apoio para o pastor, ela serve como um apoio para o evangelista, porque ela aprofunda o que está acontecendo na igreja. Além disso, dos testemunhos também, assuntos que estão tocando a vida das pessoas, serviços de utilidade pública, nós temos aqui semanalmente nas páginas 8 e 9, então quando, por exemplo, tem algo, serviços, por exemplo, públicos, que às vezes a pessoa ela não sabe que ela tem direito, a gente já fez várias matérias informando as pessoas a esse respeito, de dicas para o dia a dia, para a organização do lar, da família.
contragolpes digitais que cada vez mais têm acontecido. Então a gente coloca muitas informações para as pessoas prevenirem, não serem vítimas. E nós falamos com especialistas, então não é uma informação simplesmente assim que a gente acha interessante. Não, são temas que nós aprofundamos, nós falamos com especialistas para poder fornecer ao povo a melhor informação. Quer dizer, a gente chama na Folha Universal as pessoas para uma conversa inteligente, para uma atualização, né? Temas que, se a pessoa ela parar para avaliar, são temas que vai atualizá-la em relação ao que está sucedendo no mundo e que às vezes a gente está no nosso circuito, a gente nem sabe o que está acontecendo por aí, mas a Folha chama para essa conversa. Exatamente. E em chamar para essa conversa, falando em chamar para essa conversa, nós temos também, recentemente, tivemos um acréscimo, uma adição na nossa equipe, que é a Radassa, a nova repórter virtual da Folha Universal. Então, ela tem feito um trabalho também de divulgação da Folha Universal nas redes sociais. Ela é muito antenada, ela participa da meditação, ela divulgou o Família ao Pé da Cruz. Inclusive, ela chamou para os bastidores para estarem acompanhando nos stories da Folha Universal, que sempre traz novidades e conteúdo exclusivo de bastidores no @Folha Universal. Ela está por dentro e dentro da notícia. Ela está por dentro e dentro, exatamente. E ela está aqui hoje também, Pastor Valber, para nos ajudar a falar sobre o alcance da Folha Universal, que, como a gente já mencionou, ele chega aos lugares mais distantes. Mas ela vai falar um pouquinho aqui pra gente também. Bom dia, Pastor Valber, amigas aqui do estúdio e a todos que nos acompanham. É uma alegria participar deste momento e mostrar um pouco mais sobre o alcance da Folha Universal. A Marelis falou agora há pouco sobre a missão da Folha, e essa missão não fica restrita aos grandes centros. A Folha Universal chega também aos interiores, às comunidades mais distantes. Depois que a folha é impressa, ela começa um caminho que envolve caminhões, ônibus, vans, carros, balsas e, em algumas regiões, até canoas. Tudo isso para que a mensagem chegue a quem precisa. O estado do Amazonas, por exemplo, tem uma das logísticas mais custosas e desafiadoras. Primeiro, a folha chega até Manaus por avião, e depois segue para até o porto de Manaus. Então, parte para 27 municípios. O transporte fluvial é feito por balsas. É um caminho mais lento, mas necessário para que a Folha Universal chegue também às localidades isoladas. Em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, o transporte é feito por barco e pode levar até 4 dias. Isso mostra que essa missão também atravessa rios para alcançar famílias. Famílias que muitas vezes vivem longe dos grandes centros, com pouco acesso à informação e à assistência espiritual. Mas a palavra chega, a Folha Universal chega. Outro exemplo é a aldeia indígena Cocama-Iacame. Para a folha chegar até lá, ela voa, atravessa asfalto, lama e rio, mas veja só como vale a pena esse esforço. Nós estamos aqui na aldeia Cocama-Iacame, com a nossa cacique Dona Inaura e todas essas pessoas maravilhosas. E aqui tem chegado o jornal Folha Universal. Nós estamos a mais ou menos 150 quilômetros da capital de Manaus e viemos trazer aqui, fazer a oração com todos que aqui estão. E aqui tem chegado, graças a Deus, o jornal Folha Universal, que vai abençoar a vida de todos. Deus abençoe. Não é maravilhoso? É por isso que cada exemplar tem tanto valor. Ele pode parecer apenas papel, mas nas mãos de quem precisa pode se tornar uma semente de salvação. Pode ser o primeiro contato de alguém com a fé. No caso dos presídios, a Folha Universal é utilizada tanto dentro das unidades, nas celas e locais de leitura, como nos portões, entregue aos familiares que vêm realizar visitas. Só em 2025 foram mais de 2 milhões de exemplares distribuídos neste trabalho. E a Folha também chega às ruas, chega a pessoas em situação de vulnerabilidade, aos hospitais, a casas de apoio, chega a famílias que talvez nunca procurassem uma igreja espontaneamente, mas aceitam receber uma mensagem. Cada pessoa que participa dessa distribuição faz parte de uma corrente de salvação. Quem produz, imprime,
transporta, quem organiza, entrega, quem evangeliza, todos participam da mesma missão: alcançar almas. E quando uma alma é alcançada, todo esforço vale a pena. Pastor Valber, obrigada pela oportunidade de mostrar aqui no Morning Show como a Folha contribui com a missão do ID. E lembre-se, leia a Folha Universal. Obrigado. Poxa, até a Radassa já tem a camisa nova do OQJF. A gente tá desatualizado mesmo, viu? Tô falando que a Folha Universal tem novidade sempre. Agora, é muito legal essa transição do papel para a modernidade, porque a Radassa expressa essa nova linha de trabalho também da Folha Universal, né? De estar nas mídias sociais, de chegar antes do papel ser impresso, mas já chegou em vídeo. É uma maneira da Folha estar trazendo todos os dias algum conteúdo de qualidade. E a gente tem que estar onde as pessoas estão, né? Então, como esse é o meio onde hoje em dia, né, é a nova praça pública, então a Folha tem que estar ali também, levando essa palavra, essa visão diferente, porque os assuntos eles estão aí, estão em alta, só que as pessoas elas ficam olhando somente para o mesmo lado, elas só seguem aquele fluxo, a multidão, vendo as coisas de uma maneira que já vem pronta para elas. E a Folha, ela mostra o que está por trás, uma outra maneira de ver, de interpretar, que a maioria não está percebendo, porque o espiritual é isso, né? As pessoas, elas vão naquela mentalidade comum, achando que uma coisa, por exemplo, é legal, é boa, faz bem, sendo que o mundo espiritual está mostrando outra coisa. E a Folha mostra esse outro lado para as pessoas estarem alertas, vigilantes espiritualmente. Então, esse é um valor que ela agrega. Ela traz literalmente as boas novas, que significa o evangelho. Eu fico imaginando os jornaleiros das antigas, na época de Jesus, gritando: extra, 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 o cego de Jericó viu, o coxo andou. Eu fico imaginando como não seria naquele período que o jornaleiro passava anunciando as notícias, ele dando as boas novas dos milagres de Jesus. E é o que você e eu temos a missão de levar a Folha Universal, porque a Folha Universal, ela é uma missão da igreja, não é só do evangelista, não é só do pastor, ela é de todos nós cristãos, porque essa folha, para quem tem um comércio, uma oficina mecânica, um salão de cabeleireiro, como disse a Paty, um consultório, para quem atende pessoas, a Folha Universal é um excelente veículo de evangelização, para deixar na caixa de correio do seu condomínio, você que trabalha em escritórios, deixar ali para as pessoas que trabalham, né? Hoje tem muitos edifícios corporativos. Como a senhora disse, os jornais de hoje eles já vêm enviesados para causar terror, para atacar adversários políticos, para destilar muitas vezes o ódio social, mas a Folha Universal não. Ela vem para resgatar os valores da fé e resgatar as pessoas que estão se perdendo. E às vezes você pensa assim, poxa, mas eu não sei muito falar sobre as coisas de Deus, eu quero ganhar almas, mas eu não sei o que dizer. Deixe a Folha falar, deixe a Folha falar, entregue a uma pessoa, deixe ali discretamente, na sua própria casa, às vezes tem aquele familiar que não dá o braço a torcer, né? Não, eu não quero saber nada disso daí, mas deixa ali, deixa às vezes no banheiro, né? E a pessoa ali num momento que ela tá tranquila, ela vai ler e alguma coisa, a Folha ali, Deus vai falar com ela através de uma palavra. E até durante todos esses anos a gente vê, né, que tivemos muitos testemunhos, assim, de pessoas que, por conta da Folha Universal, que foi deixada ali, às vezes, na casa dela, que alguém entregou, que às vezes ela mesma encontrou, né? Já ouvimos falar. E ela viu ali uma oportunidade, viu a saída para o problema, porque ela não enxergava a saída. Às vezes você não sabe como falar até com essa pessoa que é próxima de você e você quer ajudar. Como a senhora falou, aqui tem tudo e da palavra de Deus. Então é o que traz vida, é o que traz a solução. Você tá lá na fila do hospital, né? A fila do hospital é pura negatividade. Aí você pega e fala assim, você viu, a Geonice Silva quase morreu, né? A pessoa, sério? O que ela tinha? Aí você começa a ler o testemunho dela aqui. Ela quase, mas não morreu. Pelo contrário,
ela está viva para contar a história. Porque exatamente a pessoa vai se alimentando, como a gente lia na meditação, do negativo. Ela vai se alimentando de quem deu errado, de quem morreu, de quem separou. E aqui a Folha Universal, ela traz quem está superando, quem está vencendo. Então aqui traz o que seria a solução para a dor de Eunice, se transformou em uma luta contra uma infecção agressiva. Ela quase morreu. Ela quase morreu. Eu vou ficar meio de costa aqui para o Jander focar aqui, ó. Então, imagina você está lá numa fila de hospital, tá lá aquela conversa negativa lá, minha irmã morreu disso, meu irmão morreu daquilo, e você pega e fala, a Geonice também quase morreu. Você não sabe o que aconteceu com ela. Aí você começa a ler a Folha para ela. Aí você começa a dar a notícia boa. E Valber, dentro do transporte público é exatamente isso que acontece. Às vezes, em vez de você ficar lá no celular vendo vídeo, você tá lá com a folha aberta, a pessoa de trás tá lendo, porque você fazia isso. Não fala não. Todo mundo fazia isso. O camarada tava lá lendo o jornal e você no ônibus, ó, só não muda de página ainda não, que ainda não acabei, né? Ótima tática, hein? Então a gente vai fazer uma pausinha aqui com a Marelise, a gente vai seguir com o Café em Missão após a Rede Aleluia. Eu me despeço agora da CNT Multi, a programação segue com o Bispo Renato e a Rede Aleluia, mas aqui em São Paulo a gente prossegue no canal 10.1 TV Templo e tem muita coisa ainda para falar sobre a Folha Universal. Na volta da rádio a gente traz para você mais detalhes, o porquê a Folha Universal é o maior instrumento de evangelização que há hoje na atualidade, tá bom? A gente vai à Rede Aleluia e já volta na sequência.